Preciosas do Grego, volume 1, livro Verão, estudos devocionais de palavras gregas para enriquecer seu entendimento da palavra de Deus. Autor Rick Renner. 5 de fevereiro. Uma corrente divina de revelação sobrenatural. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, do 9 ao 10. Lembro-me de um dia de janeiro há vários anos em que fui despertado do meu sono muito cedo pela manhã e senti que o Espírito Santo estava me acordando porque havia algo que ele queria me dizer. A princípio, pensei que eu estava apenas com dificuldade para pegar no sono, então tentei não dar importância e voltar a dormir. Mas quanto mais eu ficava deitado ali na minha cama, mais eu me tornava consciente de que era Deus que estava agitando o meu espírito. Havia algo que ele queria me dizer. Passei meses antes desse momento buscando respostas para algumas questões muito importantes sobre os passos que precisávamos dar a fim de cumprir a missão que Deus nos dera. Eu havia passado horas pensando nas questões que enfrentava. Eu havia gasto minha caneta escrevendo em páginas intermináveis que estavam rabiscadas com minhas anotações, mas não conseguia encontrar as respostas para as perguntas que estavam constantemente na minha mente. Eu havia orado e orado a respeito, mas parecia que as respostas certas fugiam de mim. Então, nas primeiras horas daquela manhã de janeiro, as respostas de repente vieram. Andei de um lado para o outro no apartamento enquanto orava. Finalmente fui para a sala de jantar e encostei a cabeça na mesa de jantar para orar mais ardorosamente. Eu disse: Espírito Santo, o que é que tu queres me revelar nesta manhã? O que é que tu queres me comunicar? De repente e de modo muito inesperado, pareceu que a dimensão espiritual se abriu milagrosamente e uma corrente de informações desceu do céu e começou a derramar as respostas que eu precisava diretamente na minha mente. À medida que aquelas informações começavam a explodir dentro da minha mente, vi instantaneamente as soluções que eu estava buscando há tanto tempo. Foi como se o Espírito Santo dissesse: deixe-me abrir a cortina da sua mente para que você possa ver tudo o que tem desejado a ver. Removerei o véu da ignorância que tem cegado a sua visão. Quando eu fizer isso, a ignorância será removida e você saberá instantaneamente cada resposta que tem buscado. Não era a primeira vez que eu tinha essa experiência. O Espírito Santo havia me revelado muitas coisas ao longo dos anos, e eu sei que ele continuará a ser a minha fonte ilimitada de revelação divina pelo resto do tempo em que eu viver nesta terra. Ele fará o mesmo por qualquer pessoa que genuinamente busque conhecer a vontade de Deus para a sua vida, pois esse é um direito de todo filho de Deus. Com relação à revelação sobrenatural do Espírito Santo aos cristãos, o apóstolo Paulo escreveu: Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, do 9 ao 10. Paulo inicia esse versículo falando sobre a incapacidade do homem de entender as coisas profundas de Deus por si mesmo. Isso poderia ter sido traduzido do seguinte modo: o coração do homem
nunca poderia sonhar, imaginar ou invocar as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A mente humana, por si mesma, não pode compreender, mesmo nos seus sonhos mais loucos, as coisas maravilhosas que Deus preparou para o seu povo. Se é assim, então como você e eu podemos compreender o que Deus planejou para nós? Paulo nos responde no versículo anterior: mas Deus nos revelou pelo Espírito. Isso significa que o dia da ignorância se foi, porque o Espírito Santo veio. Agora podemos conhecer todas as coisas que Deus planejou e preparou para nós. Observe que Paulo diz: mas Deus nos revelou pelo Espírito. A palavra revelou é a palavra apocalipto, que significa desvendar, revelar ou descobrir. Ela é uma imagem de alguma coisa que está velada ou oculta no momento em que seu véu ou coberta de repente é removido. Em resultado, o que estava oculto por tanto tempo agora passa a ser totalmente visto. E Deus faz tudo isso pelo seu Espírito, assim como Ele fez por mim naquele início de manhã em janeiro. Quando o Espírito Santo levanta a cobertura e remove o véu que tem bloqueado a visão dos planos de Deus para você, os olhos do seu espírito de repente veem e percebem verdades que anteriormente estavam veladas. É isso que a Bíblia chama de revelação. Em um instante, tudo passa a ser visto claramente, respondendo a todas as suas perguntas e lhe dando a direção que você tem buscado por muito tempo. A palavra Apocalipse sugere este significado para 1 Coríntios 2, do 9 ao 10. Deus retirou sobrenaturalmente o véu que anteriormente obscurecia sua visão e bloqueava o plano de Deus diante dos seus olhos. Foi o Espírito Santo quem realmente executou essa operação e tornou todas essas coisas que um dia estiveram ocultas visíveis agora para você. Verdadeiramente, Deus nos deu o cérebro para que pudéssemos usá-lo, e precisamos aprender a usá-lo bem, mas há algumas coisas que a mente sozinha jamais perceberá. Se quisermos ver essas verdades espirituais, teremos de ter uma experiência sobrenatural que abra nossos olhos para elas. Se você tem buscado respostas que a sua mente não consegue encontrar, por que não ir à fonte de revelação divina por excelência? Deus tem todas as respostas que você procura. À medida que pedir sinceramente e com fé e abrir verdadeiramente seu coração para o Espírito Santo falar, Ele lhe dirá tudo o que Ele quer que você saiba. Faça esta oração comigo hoje. Senhor, agora entendo que tenho tentado encontrar respostas que jamais descobrirei por mim mesmo. As coisas que almejo saber só podem ser reveladas por Ti, de modo que hoje te peço para retirar o véu que tem ocultado essas coisas pelas quais anseio por entender. Sei que quando te envolveres, meus olhos serão abertos e minha ignorância se dissipará. Peço-te sinceramente que fales comigo e me mostres as coisas que necessito saber. Assim eu oro em nome de Jesus. Faça esta confissão comigo. Afirmo que com a ajuda do Espírito Santo, vejo claramente e entendo tudo o que Ele quer que eu saiba. O tempo da ignorância foi removido porque o Espírito Santo veio para revelar os benefícios que Jesus me concedeu. Agora tenho acesso aos segredos que anteriormente estavam ocultos à minha mente e à minha percepção natural. Sou grato pela obra reveladora do Espírito em minha vida e declaro que nunca mais tenho de dizer que sou ignorante. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Agora, 3 questões para você refletir. Você tem pedido a Deus respostas que lhe pareçam evasivas? Segunda pergunta: por que não fazer uma lista de perguntas para as quais você tem buscado respostas? Terceira:
Você tem pedido com fé respostas às suas perguntas, depois tem aberto verdadeiramente o coração a Deus para que Ele possa falar com você? Pense nisso. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada diária de reflexão. Continue aprofundando diariamente conosco nessas pedras preciosas que é o entendimento da palavra de Deus através do estudo do grego. Não perca nenhum devocional. Inscreva-se no canal para receber mais inspirações todos os dias. Que a busca pela sabedoria divina nos una cada vez mais. Até amanhã, que Deus te abençoe.